Vamos falar um pouquinho das notícias da metrópole, agora com essa onda de calor que estamos enfrentando nos últimos dias. O cuidado na hora de praticar atividades físicas deve ser redobrado, como explica o médico especialista em medicina esportiva. Confira na reportagem de Rafael Turati. O Brasil está enfrentando uma forte onda de calor nestes últimos dias, com temperaturas chegando perto dos 40 graus em algumas regiões do país. Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas máximas devem ser maiores do que as registradas na última onda em 2020. Por causa do clima quente, esses dois amigos trocaram o horário do treino do vôlei. A gente teve que mudar um pouco o treino por causa que é muito quente, simplesmente não tem condição. A gente sempre pegava nos horários da manhã ou da tarde, só que por conta do calor excessivo a gente teve que mudar para depois das 4 horas, porque não dá, é simplesmente muito quente mesmo pra gente jogar. A gente tá bebendo água toda, faz 3 pontos, tem que parar pra beber água. Também a gente vai ali no bebedouro, pega a garrafinha e joga água na gente mesmo, que para refrescar a camisa, porque é calor. Com esse calorzão, a dona Isabel começou a fazer as suas caminhadas diárias no final da tarde para fugir das altas temperaturas. Pela questão do calor, né? Mas aqui tem mais sombra, eu procuro praticar aqui dentro. O mesmo caso do Ricardo e da Olga. Geralmente nós caminhamos sempre agora no final de tarde, depois das 4 horas que o sol baixa, né? Então a radiação solar está bem mais fraca, né? Agora é melhor, né? Porque é mais fresquinho, né? O tempo tá muito quente, realmente, né? Então a gente vem agora porque já está mais tranquilo, o sol está abaixando, né? Então é melhor. Essas altas temperaturas oferecem riscos à saúde devido ao período quente e seco. E isso requer cuidados, principalmente na hora da prática de atividade física. Segundo esse médico especialista em medicina esportiva, o recomendado é que a prática dos exercícios físicos seja feita antes das 10 horas da manhã e após as 4 horas da tarde, se possível com roupas leves e claras. A população em geral, sedentária ou o praticante de atividade física amador, ele deve realmente evitar a prática de atividades físicas ao ar livre, a não ser que essas práticas sejam em ambientes climatizados ou, no caso, em piscinas ou no próprio mar, onde você tem o resfriamento corpóreo, fazendo com que você não tenha um processo de desidratação. Deve haver um cuidado especial em relação à hidratação, porque a desidratação pode provocar sintomas como tontura, desmaio, náuseas, vômitos e cãibras. Em casos mais graves, pode ocorrer convulsão e até coma. Cada pessoa deve carregar sempre uma garrafinha de água, ingerir minimamente, a gente fala em 2 litros de água, mas nesses períodos extremos a gente pode ingerir até 4 litros de água, 5 litros de água, sem problema nenhum ao dia. De acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, os exercícios que acontecem com a temperatura acima de 28 graus são considerados de alto risco. Já para crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde, entre 23 e 28 graus são temperaturas consideradas prejudiciais. E isso se dá ao fato do aumento da temperatura corporal. Esse período de transição, no caso de estações, setembro, que a gente ainda vive um período pós-estiagem, né? Começou lá em maio, a temperatura está muito seca, a umidade relativa do ar muito baixa. Então isso impacta diretamente no corpo humano. E o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas divulga a lista dos locais de votação da eleição para os conselheiros tutelares no próximo quadriênio de 2024-2028. A eleição vai acontecer no próximo domingo, dia 1º de outubro, das 8 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Então a gente pegou aqui o portal da Prefeitura justamente para mostrar como vai ser a dinâmica. Gente, algumas pessoas estão perguntando, vai ser pelo computador? Eu vou ter que... Não, vai ser o seguinte, esse ano o Tribunal Regional Eleitoral emprestou algumas urnas eletrônicas, aquela que a gente vota para prefeito, vereador, deputado, presidente, elas vão estar nos locais de votação desse ano, em que os eleitores que forem até esses locais, eles vão votar através desta urna, mas os números estão disponíveis
também no site, no portal da Prefeitura, com os números de cada candidato. A gente lembra que esse ano a gente vai votar em 30 conselheiros tutelares e também em 30 suplentes, já que Campinas vai passar a ter 6 conselhos tutelares, cada conselho tem 5 conselheiros, 5 titulares e 5 suplentes. Então, a gente, para te ajudar, você tem o seu título de eleitor aí, pode ser aquele de papel ou mesmo aquele que você salvou no seu celular, é ele que você vai usar no dia da eleição em 1º de outubro. E como vai ser? Olha só, de olho na tela. Quem vota aqui em Campinas, na zona eleitoral 33, todas as escolas que estão mencionadas abaixo, todas essas sessões vão funcionar lá na Escola Estadual Carlos Gomes, que fica na Avenida Anchieta, número 80. Então, atenção se você é eleitor da zona eleitoral 33. Já, por exemplo, a zona eleitoral 274, ela vai ter 2 locais de votação. Então, embaixo tem o nome das escolas, ou seja, quem vota em uma dessas escolas que estão mencionadas aqui abaixo, vai votar lá no Jardim Nova Europa, na MF Presidente Humberto Alencar Castelo Branco. E aí a gente tem um segundo local ainda para essa zona 274, que é a MF Júlio de Mesquita Filho, que fica no Jardim São Vicente. Então, por exemplo, quem vota no Colégio Dom Barreto, que fica aqui na Avenida da Saudade, no dia 1º não vai no Dom Barreto, vai nessa escola, na MF Júlio de Mesquita Filho. Esse é um exemplo da zona 274. Já, olha só, a zona eleitoral 378, nós temos vários colégios também. Quem vota nessa escola vai lá no Jardim São José, na MF Professor Bevenuto Figueiredo Torres. Por exemplo, quem vota na Escola Estadual do Jardim Caraí, não vai domingo lá nessa escola, vai na escola MF Professor Bevenuto Figueiredo Torres, no Jardim São José, se você é da zona eleitoral 378. Ainda da 378, nós teremos também eleição lá na escola municipal que fica a Correia de Melo, que fica no Parque Dom Pedro II. Então, se você é eleitor, por exemplo, da Escola Estadual Deputado Eduardo Barnabé, nesse dia 1º de outubro, você também vai, então, na MF Correia de Melo. Olha só, e isso vale também, essa escola, inclusive, tem uma terceira ainda, olha, a escola do Conjunto Vida Nova 3, que fica lá no Conjunto Habitacional Vida Nova, também vai receber os eleitores que vão às urnas nesse 1º de outubro para votar aí em representantes para o Conselho Tutelar. Ainda dessa zona eleitoral, que é uma das maiores de Campinas, nós temos a escola lá no Jardim São Domingos, a professora Odila Maia Rocha Brito. Por exemplo, se você vota na Escola Estadual Cláudia Francisco da Silva, lá que fica no San Diego, no domingo, dia 1º, você vai lá no Jardim São Domingos. Esse ano nós temos 19 escolas que servirão como postos de votação. Olha, a gente tem lá da zona 379, o Caíque Zeferino Vaz, lá na Vila União, e abaixo todas as outras escolas que, se as pessoas votam nessas escolas, não, nesse dia você vai lá no Caíque da Vila União, ou ainda se você é dessa zona 374, mas você vota, por exemplo, na Carlos Alberto Galego, você vai no Jardim Florense votar na professora Clotilde Barraqué von Zuben. Nós temos ainda, olha, a escola Edson Luiz Chaves. Você só tem que ver qual é a escola que você geralmente vota quando tem as eleições comuns, e lá tem a relação de que, olha, se você faz parte dessa escola, você tem que votar no dia 1º em uma outra, e aí ele menciona tudo certinho. Gente, não é voto pela internet, não é acessar o site da prefeitura neste dia. Tem que ir presencialmente, com título de eleitor. A gente lembra, tem que levar o título de eleitor, um documento com foto, caso seja aquele antigo de papel, ou se você já baixou o título de eleitor aí no seu celular, leve ele que já tem a sua foto, você vai poder votar tranquilamente. E nesse dia 1º, a gente lembra que a eleição acontece em
todo o país. Campinas, a gente tem inclusive aí os candidatos, eu vou ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, ou eu mostro um outro dia, eu vou pedir até para o Gabriel mostrar essa semana, os candidatos. Eu não conheço quem que é candidato a conselheiro eleitoral. E você tem aqui no site da prefeitura, inclusive, acho que eu consegui, pessoal. Acho que eu consegui. Vamos ver se a gente consegue espelhar aqui para vocês verem como funciona. Vamos ver se olha, isso. Ainda está numa tela, eu vou ver se eu consigo arrumar aqui. Agora eu vou conseguir, olha. Então, olha, está por ordem alfabética. Então, você entra lá no site da prefeitura, tem as eleições do conselho, aí tem todos os candidatos e os números deles, nome, número e a foto, que é o que vai aparecer na urna eletrônica no dia 1º de outubro. Então, a gente tem aqui, e na hora você vai votar em quê? Você vai votar no número. Então, se você tem algum candidato, e aí você pode, inclusive, pesquisar aí no próprio site da prefeitura, nas redes sociais, sobre o histórico de cada um dos candidatos, para que no próximo dia 1º você vote em um deles. A gente lembra que a votação é a seguinte: os 60, na verdade, mais votados que serão, então, empossados. Os primeiros 30 mais votados serão os conselheiros tutelares, lembrando que esta é apenas mais uma fase, a 5ª fase, porque depois eles ainda vão passar por uma formação para que possam, assim, definitivamente assumir, então, um cargo de conselheiro tutelar a partir do ano que vem. Então, se você quiser conhecer todos os candidatos, entra lá no site. Lá você vê o local, lá você vê a história. Lembrando que, inclusive, no domingo, a gente vai ter uma programação especial a partir do período da tarde, mostrando, né, como está o movimento nessas escolas que este ano vão servir de local de votação para o Conselho Tutelar aqui em Campinas. E a partir das 5 horas, você também vai acompanhar. Por quê? Este ano, a apuração da votação do Conselho Tutelar, em uma parceria com aí o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, vai acontecer aqui no plenário da Câmara. E nós vamos transmitir tudo o que acontece ao vivo, a apuração voto a voto, vamos falar sobre as regras para ser conselheiro tutelar e, claro, depois mostrar os 30 mais votados, os 60 mais votados, inclusive, e os 30 que provavelmente em 2024 vão assumir aí as vagas nos conselhos, nos 6 conselhos tutelar aqui de Campinas. E você acompanha tudo aqui, lembrando, olha, que aqui na Câmara você vai ter que acompanhar pela TV, porque só vai poder entrar para acompanhar pessoalmente aqui no plenário o candidato e um acompanhante dele, um fiscal. A gente tem aí toda uma regra do Conselho Municipal e, claro, teremos o próprio Conselho Municipal da Criança e Adolescente e teremos também, inclusive, aí representantes do Ministério Público acompanhando toda essa eleição, lembrando que ela ocorre em todo o país e, claro, Campinas não poderia ser diferente, né? Então, prepare o título de eleitor e aí, na segunda-feira, vai lá e vote em um conselheiro tutelar.